Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja, Dona Abigail, todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Dizer o quão é maravilhoso, a verdadeira igreja é essa. Porque foi assim que começou. Chegou a me arrepiar. O primeiro culto foi num túmulo. Quando Maria viu Jesus. Quando ela soube que era Jesus, ela o adorou. Graças a Deus por isso. A gente tem tanto medo de cemitério, né? Tanto medo de perder a vida. Talvez eu morra jovem, talvez eu morra com mais idade, mas o certo é que nós vamos morrer. Mas tem uma coisa que é mais importante do que a vida aqui na terra. É a vida eterna que Jesus nos prometeu. E o mais importante é que ninguém vai para o céu por conta própria. Aliás, só Jesus pode nos levar para o céu. Assim ele diz na sua palavra: eu virei para vos buscar para mim. E temos que crer nisso. Porque a gente vê hoje a Dona Abigail, do alto dos seus 91 anos de idade. Glória a Deus por isso. Aí você vê, poxa, o que é Abigail? Abigail é aquela que parou o rei de cometer uma atrocidade. Né? Davi parou por conta dela, da sua sabedoria. Aí vê hoje, está a família reunida. Quantos idosos estão abandonados em vários lugares, bons, entre aspas, porque não há lugar melhor do que a sua família, do que a sua casa. Você pode estar num palácio, se não for a sua casa, não é bom para você. Porque a nossa pele, a nossa carne vai acabar. Não tem nada que nos segure aqui. O homem fica igual um louco, querendo a eternidade no corpo. Meu amigo, não vai ter. A eternidade é só com Jesus. Sempre digo, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O corpo vai voltar para o pó, está na palavra. O espírito vai voltar para Deus. E é necessário que eu aproveite esse momento de vida que eu tenho para poder ter esse direito. Porque eu nunca vou saber quando eu estou pronto. Porque você nunca vai estar pronto. Mas é necessário que você esteja sempre perseverando, querendo melhorar, mesmo não sabendo o quanto que você precisa, mas você quer. E é isso. Se hoje estamos aqui, agradeça a ela. Vocês estão aqui, são a descendência. Estão em torno da palavra, tendo um culto de ação de graça pelo aniversário dela. Olha que coisa que maravilhosa. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 19, para que possamos ser breves, embora essa palavra é para a vida eterna. Glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia, glória a Deus. E é isso. A gente precisa estar atento para essas coisas. Eu preciso fazer. Deus diz que eu preciso amar o meu próximo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que eu conheço? Não. Ele não diz o próximo que você conhece, o próximo que é da tua família. Não. O teu próximo, aquele que está próximo de você naquele momento. E como a irmã disse, é a oportunidade para você falar. É a oportunidade para você abraçar. Eu não conheço, não importa se ele está sujo, se ele está fedendo, se ele está com problemas. O importante é que eu tenho que levar a palavra para ele. Às vezes eu não tenho a palavra para falar, mas eu tenho a palavra para abraçar. O amor, porque é aquilo que vai fazer a diferença. Não é o que você fala, é o como você age. Por isso que essa palavra diz, não seja esqueça disso. Seja alguém que cumpre. O que é cumprir? Amar o teu semelhante. Não é amar o teu amigo, não é amar o teu irmão, não é amar o teu marido, não é amar a tua esposa, é amar o teu semelhante. E quem é semelhante a nós? Um cachorro? Tem gente que ama mais cachorro do que as pessoas. Alguém cometeu um erro, e quem nunca cometeu, atire a primeira pedra. Jesus foi claro. Pecado não é fumar maconha, beber cachaça, ser corrupto, ser adúltero. Não. Pecado é tudo aquilo que é contra a lei de Deus. Se eu deixo de amar alguém, eu estou pecando. Não tem nível. O único pecado que se distingue é contra o Espírito Santo, o qual não tem perdão, assim diz a palavra. Agora, todo e qualquer pecado, com o arrependimento, há perdão. O exemplo, como o nome da dona Abigail, o exemplo de Davi, ele era alguém que pecava, como todo mundo na face da terra, com exceção de Jesus. Mas o que ele fazia? Se arrependia. Que às vezes você imagina assim, poxa, mas, cara, a facilidade que ele poderia ter, será que ele não está vendo? Claro. Quando ele subiu no segundo andar lá do palácio dele, que ele olhou a mulher tomando banho, aí vai dizer, será que ele não sabia? Porque quem é que mora perto do palácio? Favela? Você não vai ver a favela perto do palácio. Você vai ver a favela longe. Você vai ver as pessoas que têm condições. Então, certamente, era alguém que fazia parte do círculo dele. Mas ele, com a sua carne, não se importou disso. Depois se arrependeu? Se arrependeu. Não cometeu mais. Assim deve ser para nós. Porque Jesus nos mostra, aqui, tudo está para que a gente possa levar como exemplo. Porque é necessário que você aprenda com o erro dos outros e não precisa aprender com os teus. Porque há erros que não tem como você se corrigir. Porque tem pessoas que não suportam. Porque Deus não deixa nada que você não possa suportar. Tanto para o bem como para o mal. Porque quando você está passando pela tribulação, não é coisa do inimigo das nossas almas, não. É coisa de Deus. Porque quem trata de você é Deus. Porque aquilo que para você parece ser bom, para Deus talvez não seja. Porque você não está aqui para realizar as suas vontades. É isso que a gente ainda não entendeu. A gente não vai ficar aqui. A nossa promessa é em outros lugares. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus foi bem claro. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus não é mentiroso. Não precisamos duvidar disso. Só precisamos o quê? Entender o momento certo. No passado eu fazia coisas erradas porque não tinha o conhecimento. Não conhecia Jesus. E quando você não conhece Jesus, qualquer coisa é bom. Eu vou pela maioria. Quando Jesus, como o irmão estava falando na sua oração ali, quando Jesus fala para o Pai, estou dizendo isso para que eles ouçam. Porque é essa coisa que precisamos fazer. Eles têm que ouvir você orando para o Pai, agradecendo ao Pai, mesmo que ele não precisasse. Mas ele fazia isso para quê? Para dar o exemplo. Vos faço em João 13. João 13. Ele lava os pés dos discípulos, todos eles. Porque a gente fala muito de, fulano está errado. Judas era o quê? Apóstolo. Judas não era um qualquer, o apóstolo escolhido por Jesus. Até o último momento. Lá, Jesus disse para ele, vai então, faz o que está no seu coração. E ele foi e fez. Por quê? O propósito dele era outro. E Jesus é claro, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
E a nossa dificuldade é negar. Às vezes a gente fica orando, eu quero que... Não, que o Senhor dê saúde, não que o Senhor cure o nosso espírito. Porque se Ele curar o teu espírito, você está tranquilo, porque uma hora você vai. Lázaro foi ressuscitado? Foi, para que se fizesse comprovação do propósito de Jesus. Mas o que aconteceu depois? Né? Morreu. Porque Lázaro não está aí até hoje. Morreu como todo mundo. Mas a certeza é o quê? Que o Senhor está sempre conosco, todos os dias da nossa vida. E como diz a palavra, todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta eu achar que eu já estou bom, não, estou bem. Não preciso de mais nada. O único que é suficiente é Jesus. Então temos que dar graças a Deus pela vida da dona Abigail e que o Senhor cumpra a sua vontade na vida dela e na vida de cada um de nós. Se Ele nos deu a oportunidade de chegarmos à idade dela, glória a Deus. Mas se não der, glória a Deus. Porque o mais importante é fazermos a vontade do Senhor e aceitar. Louvado seja o nosso Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse dia maravilhoso. Parabéns para a dona Abigail, que o Senhor continue falando com a senhora, o Espírito Santo no seu coração, te abençoando. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.